Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Hoje vamos contar a bizarra história de Roberto e sua esposa, Fátima. Depois de 3 anos preso como principal suspeito do desaparecimento de Fátima, eu enfim fui libertado. No entanto, ainda espero por uma resposta da polícia, que nunca conseguiu me responder. O que de fato aconteceu com minha mulher, que desapareceu naquele milharal, arrastada por aquela coisa para nunca mais aparecer. Esse é um mistério que vou tentar narrar a vocês, apesar da dor que ainda sinto no meu peito pela falta que ela me faz. Meu nome é Roberto, e se vocês gostam de fatos sobrenaturais, então ouçam essa macabra história em que eu e minha mulher, ainda desaparecida, passamos naquele milharal abandonado. Férias. Eu não vi a hora delas chegarem. Afinal, meus planos fervilhavam em minha mente de tanta ansiedade. Fátima, minha mulher, parecia mais ansiosa do que eu, pois nossa intenção era acampar bem no meio do mato, depois de uma longa jornada. Nossos planos já estavam prontos há muito tempo. Então, escolhemos uma agência de viagem bem conceituada para nossa estranha aventura. Ficaríamos isolados de tudo e de todos por ao menos uns 15 dias. Nosso guia nos levaria ao local planejado. Sim, ficaríamos 15 dias no meio daquela floresta. E para isso, nossas provisões estavam bem fartas. Fátima, minha mulher, a princípio não gostou da ideia. Porém, ela sabia que aquela aventura era um desejo bem antigo de minha parte. Então, ela acabou cedendo. Depois, então, de nosso destino escolhido, partimos para o local, para a nossa aventura. Nosso guia nos deixaria no local e retornaria somente alguns dias depois. Nossas mochilas estavam cheias e, por segurança, o nosso guia nos informou para ficarmos longe do extenso milharal abandonado próximo do local. Ele também sugeriu para que eu portasse uma arma de fogo, pois na floresta alguns animais poderiam ser muito perigosos. No entanto, eu só deveria usar em caso de extrema necessidade. Depois de algumas horas voando, enfim chegamos. Nosso guia nos orientou a sempre caminhar com auxílio de uma bússola, pois na floresta não havia outra maneira de locomoção. Chegamos no raiar de um dia lindo e por ali andamos aproximadamente umas 2 horas por uma mata bem fechada. Fátima parecia não estar tão empolgada quanto eu. Eu, porém, estava sonhando, pois eu nunca havia em minha vida participado de uma aventura tão diferente e estranha. Naqueles momentos eu me senti tão livre para sentir aquele ar limpo e puro que emanava daquela floresta. Depois de muito caminhar, então, achamos uma pequena clareira que parecia ideal para a nossa primeira estadia. Ali então armamos nossa pequena barraca e depois eu procurei por alguns gravetos para acender uma pequena fogueira no cair da noite.
Enquanto isso, Fátima cuidava da montagem de nossas acomodações para a primeira noite. Confesso que a primeira noite foi uma das experiências mais difíceis, pois eu nunca havia participado de uma aventura tão real. Mas depois de alguns dias, eu e Fátima começamos a gostar, apesar dos estranhos sons que aquela floresta emanava. Às vezes, quando a noite caía, os sons que ouvíamos chegavam a serem até assustadores, já que nunca em nossas vidas havíamos participado de uma experiência tão selvagem. Aquela aventura praticamente era como uma outra lua de mel para nós. Na sexta noite, porém, algo muito estranho aconteceu. Aquilo foi muito assustador. Eu não consegui entender como tudo aconteceu tão rápido. Naquela noite, eu dormia profundamente. E foi quando, por volta das 11 horas da noite, eu acordei com os gritos de socorro de minha mulher. Com um ar de espanto, notei que ela já não estava ali ao meu lado na barraca. Desesperado, eu rapidamente vasculhei a minha mochila para pegar aquela arma e também a lanterna, pois a escuridão tomava conta de todo o local. Quando, muito assustado, eu saí de nossa barraca, notei que por ali havia ainda algumas brasas acesas. Eram o resto dos pequenos gravetos terminando de queimarem, perto da barraca. Eu então comecei a gritar pelo nome dela bem alto, no meio daquela escuridão, e nada. Foi aí que percebi naquela noite que alguns sons que havíamos ouvido nas primeiras noites haviam desaparecido. Então eu desconfiei que algo estava errado por ali. Havia alguma coisa na floresta. Mais uma vez eu chamei por ela desesperado e nada, nada. Afinal, onde Fátima estaria? Depois de muito caminhar, ali com aquela arma e minha lanterna, eu sinceramente me vi perdido, sem um rumo. Pois como eu faria? Aquela mata era muito fechada, principalmente para um leigo como eu. Mesmo assim, eu continuei adentrando a mata, e foi aí que percebi uma trilha bem recente, já que as folhagens estavam amassadas como se algo ou alguém tivessem acabado de passar por ali. Foi quando eu levantei a lanterna à minha frente e notei que aquela trilha terminava num extenso milharal abandonado. Comecei a caminhar lentamente ali no meio da escuridão e já muito apavorado, também com muito medo. Afinal, minha mulher havia desaparecido misteriosamente e, naquele momento, só eu poderia ajudá-la. Porém, onde ela estaria? De repente, comecei a ouvir novamente os gritos de Fátima, gritos de socorro e desespero. E então ela gritou e gritou bem alto, como se estivesse sentindo uma dor muito profunda. Depois veio aquele silêncio, seguido de um som bem estranho. Som esse que eu nunca ouvi em minha vida. Sim, foi um zumbido bem agudo que penetrou nos meus ouvidos com um sopro no fundo de minha alma. Naquele momento, minha mente entrou em parafusos e o desespero me abateu totalmente. Então comecei a chorar e chorar, pois foi eu quem a trouxe para aquela aventura. E, naquele exato momento, eu já me dava por vencido, achando que talvez ela já não estivesse mais viva. As dificuldades eram muitas, pois eu nunca havia sequer trilhado em uma floresta, e ainda mais naquele momento tão delicado. Aquela escuridão total me assustava, e foi então que, caminhando naquela trilha que se espalhava por todo aquele milharal, já que as folhas ainda estavam úmidas e praticamente todo aquele milho não fora colhido a tempo, pois a maioria das espigas pareciam estar apodrecendo.
Mesmo assim, com a luz da minha lanterna, percebi uma pequena cabana, ali no meio do milharal. E foi aí que, de repente, dessa cabana, uma luz flamejante e intensa começou a emanar. Então, me assustei com o que vi. Sim, aquela coisa quebrou a pequena cabana como se fosse de papel. Era uma criatura bem horrível, com um punhado de 4 braços aproximadamente e uma cabeça em cima do seu corpo, uma cabeça bem grande e 2 olhos muito estranhos. Eu então me perguntei de onde havia saído aquilo. Aquilo estava escondido dentro da pequena cabana e eis que se perdia naquela estranha noite. Depois dessa horrenda visão, pois eu não estava tão próximo da cabana, mas com a minha lanterna eu consegui ver alguma coisa. Foi então que resolvi apagar a lanterna para que aquela criatura não me visse. Ali mesmo me abaixei nos juncos daquela mata. Porém, as cenas que se seguiram foi uma sensação de revolta e raiva de minha parte. De repente, assim que aquele estranho ser começou a caminhar em direção ao milharal, mesmo de longe algo me chamava a atenção. Sim, pois aquilo carregava um corpo preso em suas garras. Estava muito escuro. E aí, de repente, aquele corpo começou a se debater e gritar. Demorei um pouco, mas eu vi, naquela noite, deu para perceber. Era o corpo de minha esposa. Era Fátima. Consegui perceber pela cor dos seus cabelos negros inconfundíveis, mesmo ao longe. Creio que nesse momento já devia passar da meia-noite. Aquela coisa bizarra então se embrenhou no milharal e eu permaneci ali agachado em choque, pois aquela criatura não parecia ser desse mundo e além disso arrastou minha mulher para os confins daquele inferno. Fátima então parecia morta, pois já não esboçava mais nenhuma reação. Enquanto isso, eu tentava ali arrumar coragem com aquela arma para tentar salvá-la. A escuridão predominava, e meu coração e minha coragem foram as mais testadas naquele momento. Eu me levantei ali no meio do extenso milharal e comecei a chamar por Fátima, mas ela não me respondia. Enquanto isso, aquela aberração arrastava Fátima para o meio do milharal. Eu não me fiz de rogado e saí atrás dela. A criatura andava muito rápido e percebeu a minha presença. Então, a uns 100 metros, ela parou, e por um momento eu não vi mais Fátima em suas garras, que até pouco tempo estavam presas por ela. Talvez a criatura tenha deixado ela cair ali no meio do milharal. Foi aí então que eu tentei me aproximar daquele monstro, mesmo naquela escuridão, e numa trilha bem estranha, no meio daquele milharal abandonado. Aquela criatura então pareceu perceber a minha intenção. E nesse momento, aquela criatura então emitiu um rugido que quase arrebentou com os meus tímpanos. Foi aí que eu apontei a minha arma e atirei a erro para todos os lugares, de tão desnorteado. E depois apaguei por completo. Quando acordei, percebi que estava numa maca de hospital. Havia por ali vários médicos em minha volta. Eles me disseram que eu dormi por uns 3 dias. Aquele estranho som ainda batia em minha cabeça, que doía muito e muito. Assustado, eu perguntei sobre minha esposa, mas ninguém me respondeu. Tudo que me disseram foi que o meu guia me encontrou caído ali e então me trouxeram para cá. A polícia me fez muitas perguntas. Eu apenas disse o que vi naquela noite. No entanto, eles não acreditaram. Hoje espero pelo meu telefone tocar, por notícias de minha esposa. Mas já se passaram 3 anos e até hoje nunca tive uma resposta. Mas havia alguma coisa naquele milharal que sumiu com minha mulher. Eles, porém, não acreditam.
Tanto é que me prenderam por esses 3 anos. Segundo a polícia, eles vasculharam todo aquele milharal, mas nada encontraram. Esse é um mistério que tenho que resolver sozinho, já que agora estou em liberdade condicional. Preciso descobrir o que aconteceu com minha esposa, Fátima. Boa noite.